E a gente vai continuar em São Paulo agora para falar sobre essa nova história dos moradores da favela do Moinho, no centro de São Paulo, que relataram cobranças de até R$100 mil de proprietários de dezenas de casas na região, entre eles uma liderança do primeiro comando da capital, o PCC, caso aceitem se mudar para apartamentos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, conhecido como CDHU. Luiz Vassalo é o repórter de São Paulo que nos traz os detalhes. Vassalo, muito boa tarde, prazer em falar contigo. Boa tarde, Natália. Boa tarde aos leitores do Metrópolis. A gente conversou com alguns moradores da favela do Moinho que estão sofrendo ameaças de alguns dos donos dos imóveis, né? Essas pessoas com quem eu conversei na última semana, elas são inquilinas de casas, né? Elas alugam casas na favela do Moinho de pessoas que outros dos proprietários ali de, às vezes, até dezenas de imóveis ali, parte deles faccionada ao primeiro comando da capital, o PCC. É bom lembrar que a favela do Moinho, ela tem primeiro ela tinha um impasse aí, porque ela é uma terra da União, mas no centro de São Paulo, o governo Tarcísio tinha outros planos para ela, que seria desmobilizar a favela para criar um parque ali. Depois, o governo federal e o governo Tarcísio, também as lideranças locais, acabaram entrando num acordo para que as pessoas ganhassem habitações sociais, né? Não era nem o financiamento, elas ganhariam apartamentos para se mudar de lá. E aí seria, na medida em que essas pessoas vão saindo, as casas onde elas moravam, elas são descaracterizadas, né? Na prática, elas são inutilizadas para habitação ali, né? Para o governo estadual dar seguimento aos planos dele. Só que nesse movimento, 405 pessoas já aderiram a esse plano aí, essa parceria do governo federal com o governo estadual. Algumas das pessoas que moram nessas casas alugadas, elas escolheram sair, mas estão recebendo uma cobrança aí dos proprietários de até R$100 mil, ou de repente ir para a próxima casa, o apartamento de habitação social que elas vão ganhar e depois vender esse apartamento e rachar o valor com o proprietário do imóvel onde elas moravam no Moinho, como se fosse uma forma de compensação, sabe? O argumento é aquele, a pessoa está saindo e o proprietário diz a ela, olha, se você sair da minha casa, ela vai ser descaracterizada e eu vou ter um aluguel a menos para cobrar, né? Então esse é o argumento aí de quem está extorquindo moradores da favela do Moinho. Nós conversamos com algumas famílias na última semana, elas têm muito medo de falar, todas elas sob reserva, não podemos nem contar detalhes das histórias delas, porque isso pode levar a essas pessoas, né, para quem está ameaçando, mas elas dizem que têm muito medo, que esses valores são os valores cobrados de 70 mil, 80 mil reais, 100 mil reais até, para que elas possam sair de lá e ganhar uma habitação social do governo sem ficarem endividadas com os donos das casas. E aí tem um pouco do perfil dos donos das casas, não todos, claro, mas alguns desses proprietários de casas que não são, essas casas não são registradas em matrícula, né, mas são proprietários informais dessas casas. Eles são do primeiro comando da capital. Um deles, que tem muitos imóveis ali na região, inclusive é investigado também por ser dono, né, um dono com uso de laranjas dos hotéis da Cracolândia, é o Leonardo Moja, que é o líder do PCC na favela do Moinho. Ele já foi condenado por homicídio, em um caso que muito parecia um tribunal de crime, porque a pessoa era usuária de drogas, foi esfaqueada, queimada, desovada na favela do Moinho. 2 testemunhas foram assassinadas em meio ao processo judicial, mas ele foi condenado, cumpriu parte dessa pena, também tem condenação por tráfico, também é acusado agora numa operação mais recente do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, de liderar uma organização criminosa para fins de venda de entorpecentes na favela do Moinho. Inclusive, esse grupo contava até com auxílio de guardas municipais metropolitanos, tinha uma torre de rádio para
poder escutar o rádio da polícia, monitorar a polícia na Cracolândia. Então, ele é tido como um alto escalão da facção, e ele é dono de muitos imóveis ali, alguns intermediários, segundo a gente recebeu a informação desses moradores, têm feito essas cobranças em nome de pessoas como ele e outros donos de várias casas ali na região da favela do Moinho. Até para se ter um exemplo de como esse medo tem sido materializado em números, das 405 famílias que se mudaram da favela do Moinho, 222 famílias escolheram não ter o auxílio do governo estadual, da CDHU, para se mudar de lá, ou seja, elas não queriam que um caminhão da CDHU parasse na porta das casas delas, em plena luz do dia, para que elas fossem, e no fim das contas, acabassem sendo monitoradas pelos proprietários das casas. Algumas delas escolheram sair, inclusive no meio da madrugada, e arcando com esse custo da mudança para a habitação social. Então, essa é a situação que a gente apurou lá na favela do Moinho, que também é investigada pela Polícia Civil de São Paulo. É isso que eu ia te perguntar, Vassalo. Já virou inquérito, né, na Polícia Civil e também chegou ao conhecimento do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, acompanhando aqui a sua matéria nessa segunda-feira em Metrópolis.com. Outro ponto que eu queria destacar aqui, Vassalo, da sua matéria, é que o Metrópolis apurou com fontes na favela do Moinho que emissários dos traficantes têm tirado fotos de cada casa que tem sido descaracterizada para a mudança do inquilino a um apartamento do CDHU, né? Isso mesmo. Esse caso está em investigação na Polícia Civil de São Paulo. O GAECO ainda deve decidir se entra ou não nessa história, porque, na verdade, o GAECO é responsável pelas denúncias contra o Léo do Moinho, pelo PCC, né, pela venda de drogas, pelo esquema maior ali de tráfico de drogas. Como isso é tido como um crime de ameaça, eles ainda vão avaliar se entram nesse caso ou não, e por enquanto está na Polícia Civil de São Paulo, que está ali colhendo depoimentos, tendo ainda também, o que eu sei de bastidor, alguma dificuldade de chegar a essas pessoas que são inquilinas na favela do Moinho. Eles ouviram algumas pessoas, nem todo mundo confirma. Eu mesmo, quando conversei com algumas pessoas que eram apontadas para mim como pessoas que estavam sendo ameaçadas, elas também ou negaram ou não quiseram confirmar, assim, não quiseram conversar comigo sem nem negar ou confirmar a situação. Teve gente que também confirmou de maneira bem lacônica, né? E essa coisa da mudança, né, de muitas famílias sem aceitarem a ajuda da CDHU para se mudarem de lá, é muito reflexo disso, de que tem esses intermediários, quando não o próprio proprietário, alguns intermediários da facção que vão lá e fotografam, ficam monitorando quem está indo embora, quem aceitou se mudar para as casas, para os apartamentos de habitação social da CDHU, então, que é justamente para monitorar e eventualmente até para cobrar essas pessoas, né? É difícil de ter uma dimensão de quantas pessoas estão sendo vítimas disso, né? Porque seria necessário mapear todos os inquilinos e tudo mais, mas pelo menos as famílias que conversaram comigo dizem que é muita gente que está sendo abordada por essas pessoas, principalmente aqueles donos de imóveis que são proprietários de muitos imóveis, de dezenas de imóveis. Esse é o caso, por exemplo, de alguns faccionados do PCC e de uma outra pessoa que não é faccionada, mas que também tem um histórico aí no mundo do crime, porque responde por um homicídio de anos atrás, em que ele teria dado 6 tiros e matado uma pessoa no Rio de Janeiro. Essa pessoa ficou foragida um tempo, depois foi pego e agora está solto respondendo esse processo. Mas o fato é que é dono de pelo menos uma dezena de casas na favela do Moinho. Vassalo, você comentou do Rio de Janeiro aí no finalzinho, né? A gente vê muito esse esquema de pedágio, colocar entre aspas, com a milícia, né? Com a milícia lá no Rio de Janeiro. Mas é uma situação até que lembra um pouco essa que você está nos relatando do PCC. É uma história horrorosa que o Luiz Vassalo deu hoje no Metrópolis.com e vai continuar acompanhando, já que é caso investigado aí pela Polícia Civil. Vassalo, muito obrigada, viu? Obrigado, Natália. Boa tarde. Valeu.